Enfim, o assunto de hoje que eu resolvi trazer é sobre gratidão. Na verdade, eu tive algumas pessoas da empresa onde eu trabalhava que pediram para eu trazer esse tema e realmente, especialmente nos tempos atuais, é muito importante a gente falar disso porque tá muito fácil da gente dar foco para o negativo, para as coisas que estão tomando, né, as proporções que estão tomando. Então tá muito fácil da gente olhar para aquilo que está trazendo angústia para a gente, ansiedade, até porque a gente tem vivido muito isso no dia a dia, né? Então é muito fácil de botar o nosso cérebro nesse estado mais dramático. E então quando ela sugeriu o tema, né, esse povo lá da Etna sugeriu o tema para eu falar de gratidão, eu falei, meu, é muito oportuno falar sobre isso. Eu tenho um vídeo até que eu já dei um exercício de gratidão, mas achei importante a gente conversar sobre isso. Então, para começar, eu queria explicar um pouquinho a origem, né, da gratidão e por que ela é tão importante para o nosso cérebro. A gente pensa, especialmente hoje, né, que a gratidão, me desculpem, tá, as pessoas que estão acostumadas aí a falar, né, ai, gratidão, fulano, ou vai fazer um post no Instagram, mete uma hashtag gratidão. E no final das contas, eu não sei em que momento isso aconteceu, mas a gratidão ficou banalizada, né? E essa gratidão, ela acabou fazendo com que a gratidão fosse como se fosse uma norma, uma etiqueta social hoje. E isso não é positivo. Nós temos hoje, na verdade, o que significa a gratidão. A gratidão é o reconhecimento de um elemento de valor na sua vida. Isso é gratidão na prática. Todas as vezes que você reconhece, que você dá valor para algo que você tem, isso é o sentimento de gratidão. Mas nós vamos classificar ele em 3 tipos de gratidão que a gente exerce hoje em dia. Nós temos então esse primeiro tipo de gratidão, que é esse que virou uma modinha, não sei, que a gente ao invés de falar muito obrigada, a gente vira para a pessoa e fala assim, gratidão. E tudo bem se você é desse, porque muitas vezes você está fazendo isso e você está de fato com o sentimento, sentindo gratidão por aquele momento. O problema é que muitas vezes isso é da boca para fora, e a gratidão da boca para fora ela não muda quimicamente o nosso cérebro. Então, por isso que essa gratidão, né, que a gente fala que ela é mais banal, né? Eu entendo que as pessoas querem ser gratas, mas isso é muito diferente dessa gratidão que a gente entende como a que muda de fato o cérebro, as conexões no nosso cérebro. Então nós temos a primeira, que é esse modelo. O segundo modelo de gratidão, o Pedro Calabres, que é um neurocientista que eu adoro, o Pedro Calabres, ele fala que nós temos a gratidão passiva e a gratidão ativa. A gratidão passiva é esse modelo que eu vou falar para vocês agora. O que acontece quando você tem um grande evento, quando alguma coisa de muito importante acontece na sua vida, quando você passa num vestibular, quando você conquista aquele emprego que você tanto sonhava ou aquela promoção, quando acontece o nascimento de um filho ou você, de repente você ou sua esposa ou seu marido, vocês estavam muito querendo ter um filho e a esposa engravida. Esses são aqueles momentos, sabe, daquela gratidão que você queria tanto aquela coisa e aquela coisa aconteceu e automaticamente o seu cérebro, o seu corpo, ele é inundado de dopamina, de oxitocina, de serotonina, que são aí os neurotransmissores mais positivos, responsáveis, né, pela nossa sensação de prazer, felicidade e amor. Então, quando isso acontece, automaticamente o nosso cérebro, ele reage com esse sentimento de gratidão. E por que o Pedro Calabres ele fala que essa é uma gratidão passiva? Porque não depende de você olhar para as coisas como um exercício de fato. Isso acontece naturalmente, porque como foi um evento grandioso, automaticamente o seu cérebro reconhece isso e você fica grato por aquele momento. Vamos pensar no momento que você arrumou um novo emprego e aí você fica super eufórico e como é um momento que você na verdade ficou olhando para toda a sua história e você olha e reconhece suas batalhas e aí naquele momento você fala, você promete um monte de coisa. Por quê? Porque quando a dopamina é jogada no nosso cérebro, ela deixa o nosso cérebro em euforia e a dopamina em excesso ela bloqueia um pouco o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte que nós temos aqui atrás da testa,
que é responsável pela nossa capacidade de análise crítica, tomada de decisão, planejamento estratégico. Então é aquele momento que você toma um monte de decisão, que você faz um monte de promessa e que tudo vai mudar a partir dali, porque você está realmente inundado de sentimento positivo. E isso não significa que isso é ruim, isso é excelente. O problema da gente ter só esse tipo de gratidão é que esses momentos na vida, eles são eventuais. Então eu costumo dizer que esse tipo de gratidão é a gratidão eventual. Então quando algo grandioso acontece e você fica com esse sentimento, nossa, que vida incrível, mas isso é temporário, na verdade, porque isso não acontece o tempo todo. E o problema da gente depositar nosso sentimento de gratidão somente nesses momentos é que a gente vai ter muito pouco, né? E a gente olhar para essas coisas, por exemplo, quando você está olhando para um evento que vai acontecer lá na frente, então, eu vou ficar muito grato quando eu conseguir aquele carro novo, quando eu conseguir aquela promoção. Essa gratidão, ela está muito no futuro e isso não gera uma transformação no seu cérebro, porque são muito pontuais esses eventos. Eles são importantes, é muito importante que você sim aproveite esses momentos, mas é mais importante que a gente faça o terceiro tipo de gratidão que eu vou falar agora para vocês, que é a gratidão ativa. A gratidão ativa é aquela que a gente olha para as pequenas coisas do nosso dia. Então, a gente tem o hábito de achar que tudo que a gente tem hoje é natural, é normal. E a gente só valoriza, né, quando a gente pede, a gente costuma dizer muito isso, né? E não sei vocês, mas esse momento de quarentena, a gente está valorizando umas coisas que são tão, né, banais, porque a gente não tem, a gente está percebendo agora o tanto de coisas que vem faltando na nossa vida, que a gente está sentindo falta das pessoas que a gente ama, do contato social, do trabalho no dia a dia, do trânsito. Eu não sei vocês, mas, gente, que saudade ver aquele mundaréu de carro na rua, né? Então, assim, a gente vem sentindo falta de muita coisa e isso realmente hoje se tornou muito relevante. O que a gente pode fazer é não esperar uma crise daqui para frente para a gente começar a fazer o exercício de fato da gratidão. E aí o exercício que eu quero propor para vocês aqui, eu quero já dei uma partezinha de teoria e já quero que a gente brinque agora um pouquinho. Eu trouxe aqui o potinho de gratidão que eu fiz. A intenção, né, nessa crise toda eu tô pensando em vender, viu, gente, os potinhos de gratidão, o pessoal adora meus potinhos que eu faço. Esse é um potinho de gratidão, tem do meu amor aqui também que eu trouxe pra mostrar pra vocês. A gente deu uma arrumadinha porque tava uma zona nossos potinhos de gratidão. Por que que isso é importante? Nós vamos começar a brincar disso agora aí, porque eu acho que é importante vocês olharem pra isso. A gratidão genuína, ela libera no nosso cérebro, isso é comprovado cientificamente, tá, gente? Alguns pesquisadores em várias universidades dos Estados Unidos fizeram essa pesquisa e colocaram as pessoas para fazer uma lista de coisas pelas quais elas eram gratas todos os dias durante 30 dias. E eles monitoraram as atividades com ressonância magnética, né? Eles monitoraram as atividades cerebrais durante esse período. E o que eles perceberam é que após 30 dias de exercício de gratidão, que é isso que você faz, a listinha das coisas pelas quais você é grato, o cérebro da pessoa se modificou positivamente. Áreas do nosso cérebro, como o hipotálamo, eu sei que pouco importa o termo aí, mas o hipotálamo é uma área que está bem lá praticamente no centro do nosso cérebro e ele é responsável por essas sensações positivas. Elas são ativadas e geram para nós o sentimento de compaixão, de amor, de felicidade, de companheirismo. Elas são mais ativadas, enquanto outras áreas do cérebro, como por exemplo a amígdala é uma coisinha pequenininha que nós temos lá no centro do nosso cérebro, que é responsável por olhar para situações e avaliar os perigos e as ameaças que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, então quando a gente está exercendo mais a gratidão, o tálamo está mais ativo, que dá essa sensação mais de felicidade, e a amígdala, que é essa coisa que coloca a gente o tempo inteiro, sabe, em alerta, em insegurança, com medo, ela está mais tranquila, ela está mais pacífica.
Então, olha quanto benefício. Então, isso traz pra gente, após 30 dias, mostra que a gente consegue ter maior regulação emocional quando você faz isso com frequência. Você consegue ter mais sensação de felicidade, maior equilíbrio emocional. O seu córtex pré-frontal, que é essa parte que eu falei que é a parte pensante mais nobre, né, executiva do nosso cérebro, ela está mais ativa, você consegue ter mais clareza e o sentimento de felicidade é mais concreto. Pesquisas comprovam que quando você faz esse exercício, até as pessoas que têm depressões mais leves, obviamente, porque se a depressão está muito forte, a pessoa vai precisar sim de um medicamento, de acompanhamento, mas se a pessoa tiver um humor mais deprimido e ela passar a fazer esse exercício, ela consegue sair do estado de depressão, mas precisa fazer com consistência, que é esse exercício de gratidão que nós vamos fazer agora para mostrar para vocês como que isso funciona na prática. O Pedro Calabres ensina um exercício que chama o exercício das 3 bênçãos. E o que significa esse exercício? Ele fala pra gente chegar em casa todos os dias, ou no nosso caso, né, ficar em casa, esperar passar o dia, né, mais à noite, e sentar e escrever. Gente, por isso que eu falei pra vocês, todas as vezes que a gente for fazer uma live é muito importante, tá? Trazer um papel e uma caneta, porque o nosso cérebro reforça mais o conhecimento. Mas nesse caso especificamente, escrever é muito melhor do que só pensar. Na nossa cabeça, gente, isso vale para tudo que vocês quiserem fazer na vida. Tire da cabeça e bote no papel, porque quando tá só na nossa cabeça, imagina a quantidade de informação o nosso cérebro processa o tempo todo. Então, quando você não traz isso para o papel, porque a hora que você vai trazer para o papel, você precisa trazer clareza, certo? Você tem que pensar na frase que você vai escrever. Só esse exercício já faz com que você torne mais consciente aquele seu comportamento, aquele seu pensamento, aquela sua emoção. Então é muito importante que a gente escreva. E assim, escreva mesmo, com papel e caneta. Evita digitar só. Porque já tem pesquisas também comprovando que a atividade sensorial que a gente usa na escrita também traz informações diferentes para o nosso cérebro e a nossa memória é mais ativada nessas circunstâncias. Então, tudo que vocês puderem fazer, quando vocês têm algum problema também, põe tudo no papel, porque o papel traz clareza, faz muita diferença para a vida da gente. Então, voltando, né, quando você chegar no fim do dia, pega um caderninho da gratidão, ou se você tiver um potinho aí, com post-it, com aqueles recadinhos, enfim, pouco importa, pedaço de pão, de papel de pão, não tem problema. Sentar e pensar em 3 coisas pelas quais você é grato hoje. E aí, quando você escolher essas 3 coisas, você vai escrever no papel. Então, por exemplo, hoje, né, vamos supor que nós estejamos em dias normais. Ou não, vamos lá, vou contar uma experiência minha, né? Na sexta-feira passada, foi na sexta-feira santa, eu amarrei uma infecção urinária horrível aqui em casa. E assim, eu não queria ir ao médico, eu não queria ir ao hospital. Eu falei, eu saro da infecção urinária e saio de lá com corona. Eu falei, não vou, né? Só que eu tava desesperada porque eu tava muito mal. Então eu já tinha tomado os remedinhos que são paliativos e tal, né? Mas não resolvia já no meu caso, eu precisava de antibiótico. E o que aconteceu sexta-feira passada? Eu tava tão desesperada porque eu tava com muita dor e eu botei no meu Instagram e no meu WhatsApp. Eu botei que eu tava com infecção urinária e que eu precisava de ajuda, se alguém podia conseguir um médico que me desse uma receita, porque eu já sabia que remédio eu tinha que tomar, porque eu já tive infecções urinárias outras vezes. Fazia muito tempo que eu não tinha, né? Mas Freud explica por que eu tô tendo esse negócio agora. Mas eu tava muito mal. E, é muito legal você ver os amigos se mobilizando para tentar te ajudar. Isso foi assim, muito gostoso. E foi pro meu caderninho de gratidão no final do dia, obviamente, os amigos que se mobilizaram, e as duas, eu tinha uma mentoranda e uma amiga que conseguiram os remédios para mim, que eu precisava tomar. Eu sei que não é o correto, mas nesse momento eu acho que era o melhor a se fazer. E o que eu escrevi, como que é o exercício das 3 bênçãos nesse caso?
Eu escrevi então no papel, né, agradecendo, né, hoje eu sou muito grata, porque eu recebi muitas demonstrações de carinho, de afeto, porque eu estava doente, nanana, e na frente você coloca o porquê aquele motivo de gratidão foi importante. Você escreve o que aconteceu e você escreve por que aquilo foi importante para você. Então eu escrevi, né? Hoje eu tava, né, com infecção e tal, e eu pedi ajuda. E várias pessoas demonstraram seu carinho comigo e sua preocupação. Porque no final das contas não é só o fato em si, eu não agradeci só o remédio que eu recebi, mas eu agradeci o carinho que eu recebi das pessoas, porque isso é muito importante para mim, essa troca, né? Então isso foi importantíssimo. Então assim, o exercício das 3 bênçãos é esse. Você recebeu do seu marido, de um funcionário, de um amigo, alguma coisinha, um presentinho, ou sabe, ele ligou pra você, sua mãe te ligou, um amigo que fazia tempo que você não falava, tá conversando agora, tá te mandando uma mensagem. Hoje, né, uma das coisas que vai pro meu potinho da gratidão é que nós ficamos mais de 1h30 conversando com uma amiga minha que tá lá na Irlanda, e eu a amo muito e foi super importante pra mim. Então por que isso vai pro meu potinho da gratidão hoje? Porque ela é muito importante para mim e eu valorizo muito a amizade dela. Poder conversar com ela num período de tanto distanciamento social e ela estar tão longe é uma gratidão imensa que a gente sente. E hoje eu tava olhando meu potinho da gratidão, né? Tava revendo as coisas que eu escrevi e tava lá um antigo que eu tinha, que eu escrevi assim: hoje eu sou grata pela minha família, pela tia Beth, pelo tio Sérgio, Mateuzinho, nananã. Eu amo muito eles e é muito bom amar as pessoas que nos amam de volta. Então é isso, gente. Esse é o exercício das 3 bênçãos. Vocês vão pegar 3 coisas que vocês foram gratos durante o dia. E não são aqueles eventos, aquilo que eu falei pra vocês. Não precisa ser nada grandioso. Realmente são essas pequenas coisas. Olhe para sua vida e reconheça aquelas pequenas coisas que a gente pensa que são normais, mas não são. E escreva, tá bom? Escreva. Faz um caderninho da gratidão, faz um potinho da gratidão, como for melhor para vocês. O importante é fazer escrevendo, tá? Se a gente fizer isso, se vocês fizerem isso por 30 dias consecutivos, primeiro, isso vai fazer com que seu cérebro se adapte a essa rotina. Então é muito provável que após esses 30 dias, você já tenha entrado num modo que você vai olhar para as coisas sentindo gratidão. É o que eu percebo que acontece comigo hoje. Ontem, não sei se vocês perceberam, estava um pôr do sol maravilhoso. Não tem como não sentir gratidão de verdade quando a gente olha para aquilo. Até postei uma fotinho nos stories, né? Que eu não sei se vocês são religiosos ou não, mas eu agradeço muito, porque eu acho que é um presente que Deus dá pra gente, especialmente nesses tempos tão turbulentos que a gente vê tanta notícia ruim, né? Então é muito importante isso. Mas eu queria fazer com vocês, eu estava pensando num outro exercício, e eu queria fazer com vocês um outro exercício de gratidão hoje. Eu queria que nós dividíssemos esse exercício em 3 tipos de gratidão. A primeira gratidão que eu gostaria que vocês fizessem aí, nós vamos fazer juntos. Se vocês puderem escrever no papel de vocês aí, ou agora, se quiser comentar aqui, se quiser expor, se não quiser também não tem problema. Mas se quiser, escreve aí pra mim. A primeira gratidão que nós vamos fazer é de um relacionamento importante, uma pessoa que seja muito importante pra você. Não precisa ser uma só, mas pensando agora, né? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas que são importantes pra você? Então nós vamos fazer em 3 fases. A primeira é de relacionamento. Quais são aqueles relacionamentos pelos quais você é grato por ter hoje? Quem são essas pessoas? Por que elas são especiais para você? Isso é muito importante, tá bom? Se quiserem, escrevam no papel. Se quiserem, pode escrever aqui. Depois eu vou fazer um post para vocês colocarem lá. Aproveita que a gente está falando dessas pessoinhas importantes e após pensar nisso, não deixa de mandar uma mensaginha para ela, faz uma vídeo com ela, fala: eu participei de uma live hoje sobre gratidão e a pessoa pediu pra gente pensar em alguém por quem a gente é grato. E eu lembrei de você. Aproveita para reconhecer essa pessoa que é importante para você, tá bom? Então esse é o primeiro, tá? Segundo, saúde.
Eu sei que a gente tem muitas coisas, a gente tem muitos problemas de saúde, né? E a gente só reconhece que a gente é saudável quando nada dói, né? Eu tinha muita enxaqueca quando eu era mais nova e eu tinha um cunhado que ele falava assim: ah, se tá doendo sua cabeça, tá ótimo, significa que você tem uma, né? E na verdade é verdade, a gente só lembra que a gente tem aquele órgão quando ele dói, né? A gente não lembra de agradecer quando ele tá são, quando ele está saudável. E eu vou dar um exemplo muito grande para mim. Há milhares de anos atrás, graças a Deus, eu tive um descolamento de retina, não me lembro mais que olho foi esse. Eu tive um descolamento de retina e eu não sei se vocês sabem o quanto o descolamento de retina é lazarento nessa vida. É lazarento, é terrível, é uma cirurgia super delicada, você corre o risco de ficar cego, da pupila dilatar, não voltar mais, de ficar meio cal, enfim, gente, é um negócio horroroso. E foi uma recuperação terrível. Eu tive, depois disso, eu passei a ter 10,5 de miopia. Gente, é horroroso. Então, assim, hoje, depois passou-se um tempo e tal, eu pude fazer a cirurgia refrativa. Eu fui muito grata na época ao meu médico, que ele foi maravilhoso, né? Ele foi incrível. Depois eu fui grata ao meu outro oftalmo, que teve coragem de me operar da miopia, apesar do descolamento de retina, né? E hoje não tem um dia que eu não acorde e consiga olhar o relógio à distância ou poder olhar o céu, porque eu gosto de acordar com a luz do sol, né? Não tem um dia que eu não agradeça a possibilidade de experimentar olhar para isso. Então é isso que eu queria dizer para vocês. O que de saúde você pode ser grato hoje, né? É porque você tem os seus sentidos todos funcionando, é porque você tem suas mãozinhas, seus bracinhos, né? Todos funcionando. Se você tem alguma deficiência, o que você pode olhar para outra coisa que você pode ser grato, porque muita gente não tem aquilo. E é muito importante que a gente reconheça isso agora, quando a gente tem, né? Então, essas coisas todas me fizeram muito. Eu tenho muito problema, né, nos ombros e tal. Então, assim, e a gente não tem ideia o quanto faz falta. Porque a gente tem, né, as coisas funcionando plenamente. Quando faz falta, você fala assim, meu Deus, como as pessoas conseguem realizar essas coisas, essas atividades. Então é muito legal que a gente reconheça toda a nossa saúde, nosso sistema imunológico. Esse sentimento de gratidão também modifica o nosso sistema imunológico e melhora também os nossos relacionamentos, viu, gente? Então por isso que é muito importante nós sermos gratos. E o terceiro, então nós fizemos, né? O de pessoinhas importantes, o da sua saúde, pelo que você é grato hoje, né? Hoje eu fico pensando pelo que eu sou grata. Eu sou grata pelo meu cérebro, eu sou grata pela minha cabeça, eu não ter mais tantas enxaquecas como eu tinha antes. Tinha muitas, assim, de tipo, ir 5, 6 vezes pro hospital em um mês, né? Hoje eu sou muito grata por não ter isso. E o terceiro é alguma coisa que você tenha, né? Eu coloquei outros, então alguma coisa que você tem, que você gosta hoje, né? Especialmente nessa situação que a gente está passando, e eu vou contar para vocês ontem. Eu estava comentando com o Ricardo esses dias, né? Passou o final de semana, eu falei o que para nós diferencia a semana do final de semana. E aí eu brinquei com ele, falei que final de semana não chegam boletos, né? Então eu tenho certeza que todos vocês estão angustiados assim como eu com isso. E ontem foi um dia bem difícil, porque dia 15 é um dia que cai muitas contas aqui em casa. E a gente estava pensando, porque os meus atendimentos reduziram demais, e assim, só que a gente não pode ficar preso nessa coisa ruim, sabe? Nesse sentimento, ai meu Deus, mas o que a gente vai fazer agora? E é claro que isso é natural. Então a primeira coisa, legitima esse sentimento. Não tem problema você ficar angustiado, é natural que nós nos sintamos assim, não tem problema. Mas o que eu fiz ontem? Ontem eu fiz uma lista imensa de coisas pelas quais eu sou grata, né? Então eu tenho uma pessoa, né, uma empregada que vem aqui uma vez por semana e eu poderia cancelar ela porque eu tenho, né, meu apartamento pequenininho, eu posso fazer. Só que eu falei pro Ri, né? Eu falei, a gente vai cancelar ela, nós temos condição ainda de ter, a gente tem um monte de possibilidade, eu tenho cartão de crédito, eu tenho cheque especial, eu tenho possibilidades, eu tenho um carro que eu posso vender se a coisa apertar.
né? Como que eu vou parar de levar, de trazê-la aqui em casa para ela receber o dinheirinho dela? Porque ela não tem essa possibilidade. Então ontem eu fiz uma lista, porque eu tava bem triste ontem, né? Eu fiz uma lista de tantas coisas pelas quais eu sou grata. Dentre elas o meu carro, dentre elas o meu apartamento, que apesar de ser alugado, né? É o meu lar, é o meu ninho, é o meu castelo. Eu amo esse lugar que eu moro, né? É o meu chuveiro quentinho, que é tão gostoso, a vista do meu quarto, a vista da minha varanda. Então, o que são essas pequenas coisas que passam despercebidas na sua vida todos os dias e que, meu, são tão importantes, né? Eu sou católica, né? E a gente sempre reza todas as noites, então essa é uma das coisas pela qual eu sou grata, de ter fé, de acreditar que as coisas vão melhorar. Então, olhe agora para a sua vida, assim, o que está passando despercebido que você podia ser grato no dia de hoje. E faça isso todos os dias. Gente, pensa num exercício gostoso de fazer. É você olhar para o seu dia e pensar naquelas pequenas coisas que você tem, que você passa. Sabe, é o cheiro gostosinho do café de manhã, é a pipoca que você tá comendo à noite assistindo uma Netflix ou um Big Brother, né? Olhe para essas pequenas coisas porque elas são muito importantes e a gente pensa que elas são naturais e não são, né? Muita gente não tem. Então a gente pode se reconhecer na nossa vida esses pequenos detalhes que passam despercebidos. Certo, meus queridos? E assim, por mais dificuldade que nós tenhamos, o Stephen Hawking, eu não sei se todos conhecem, ele tem uma frase que fala assim: se há vida, há esperança. E a minha mãe dizia muito isso, né? A gente passou vários perrengues na vida, especialmente na época que eu estava na faculdade. Minha mãe falava assim, né, que a gente dá um jeito pra tudo nessa vida, a gente só não dá jeito pra morte. E é verdade, né, gente? Então, ficar em casa agora é muito importante, por mais que esteja sendo desafiador, né? Todo o resto a gente conquista de novo. Mas é muito importante que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos a nossa integridade física para correr atrás e lutar por aquilo que a gente gosta, que acredita. Isso tudo vai passar e a gente vai voltar. A gente vai se transformar, eu tenho certeza. Eu estava conversando isso com essa amiga minha da Irlanda hoje. Nós vamos nos transformar, com certeza. Mas estou muito feliz que vocês estão por aqui. Essa é a minha gratidão. Com certeza isso vai no meu potinho de gratidão hoje. É poder realizar, é poder ser capaz, né, gente, de realizar essa live com vocês, de ter um mínimo de conhecimento, de correr atrás e poder, né, trazer um pouquinho de conteúdo positivo, de acalentar aí o coraçãozinho de todos vocês. E o meu também, né? Meu coração sai assim, sempre muito dopaminado, né? Que a gente fala. Não sei se quem já me acompanha já está acostumado, mas eu costumo dizer que quando a gente tem uma situação como essa, que a gente sai com essa sensação gostosa, é a dopamina que gerou no nosso cérebro. A dopamina é o neurotransmissor, o hormônio responsável pela nossa sensação de conquista, de prazer. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa que a gente sente que fez algo positivo, é dopamina que inunda no nosso cérebro. Então hoje eu saio da nossa live com certeza dopaminada por benefício aí, por mérito de vocês aí. Fico muito feliz. Nana, muito obrigada. Valeu mesmo todos vocês que acompanharam. Obrigada pelo tempo de vocês. Se puderem, né, printa aí, eu vou fazer uma carinha bonitinha, tá bom? Aí vocês printam e bota aí nos stories de vocês para fazer o povo me seguir, porque a intenção é trazer conteúdo sempre bom, né? Vocês sabem, né? Então, compartilha aí se vocês puderem. Fala pro pessoal assistir, porque a live vai ficar salva aí por 24 horas, né? E compartilha com a galera. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam ainda melhores agora. E façam o exercício, tá bom? E depois eu vou fazer um postzinho lá e depois me conta como foi. Pode ser? Combinado?